Marlos Menezes por aqui, e você já deve saber que meu objetivo é fazer com que você atinja 847 pontos em matemática no Enem. Mas talvez você diga para si mesmo ou queira me dizer, mas Marlos, eu tenho uma mentalidade ruim. Sempre que eu vejo uma questão de matemática, já bate o desespero. Então vamos lá. Para você que acha que tem uma mentalidade ruim, para você que sente um desespero ao ver questões de matemática, eu quero dizer que você pode sim conseguir atingir 847 pontos em matemática no Enem. Agora olha só, que para você seria uma mentalidade ruim? Que é uma mentalidade ruim? Deixa eu tentar falar um pouco a respeito disso. Talvez você tenha uma mentalidade ruim porque você deixa que as suas emoções, os seus sentimentos te levem para lugares aleatórios nos quais você não gostaria de estar. Por exemplo, de repente você sente um medo a respeito da prova ou a respeito da matemática que te trava. De repente, você não consegue estudar por conta desse medo. Como você mesmo falou, talvez você sinta um desespero muito grande quando você se depara, você está de frente de uma questão de matemática. Então, mentalidade ruim é aquela uma construção tipo pessimista, né? Você achar que não vai conseguir, você achar que não tem condições de você chegar aos 847 pontos em matemática no Enem. Isso sim é uma mentalidade ruim, uma mentalidade que não te deixa avançar rumo aos 847 pontos em matemática. Agora, por que a mentalidade ruim pode te jogar para baixo? Olha só o que acontece. Se você pensa sistematicamente de uma maneira não muito boa, de uma maneira que o tempo todo você se questiona se é capaz ou não, o primeiro ponto é que a sua autoconfiança já deve estar lá embaixo. Então você tem que mudar essa sua mentalidade, porque isso fatalmente vai fazer com que você não atinja 847 pontos em matemática no Enem. Fazer essa pontuação em matemática depende de você estar dentro do jogo, depende sim da sua mentalidade, depende sim de você acreditar que você é possível. Senão, o que isso vai acarretar? Você vai começar a questionar o método, você vai começar a se questionar se vale a pena tudo aquilo que você está fazendo para atingir 847 pontos em matemática. Exatamente por isso que você tem que estar blindado, exatamente por isso que você tem que proteger a sua mentalidade. Uma das coisas que eu mais acho importante nesse período de preparação é justamente a sua mentalidade. É justamente como você se vê em relação à prova de matemática e como você se cerca para você conseguir atingir 847 pontos. Então, olha só, acredite que a sua mentalidade, se ela não estiver adequada, você pode sim se afastar dos 847 pontos de matemática no Enem. Pode ser que você não consiga atingir 847 pontos de matemática no Enem justamente por conta dessa mentalidade. Agora, como que exatamente a sua mentalidade ela pode te atrapalhar em uma questão específica de matemática? Deixa eu te falar. É assim, ó. Você está diante de uma questão e você já se sente derrotado por aquela questão. Olha só. Imagine você estando de frente de um inimigo. Vamos colocar assim. Você está numa guerra e você tem um inimigo. Se você olha para aquele inimigo e você já se sente derrotado, você fatalmente vai perder a batalha. E para atingir os 847 pontos em matemática no Enem, isso também é essencial. Eu já ouvi histórias de lutadores que eles, quando sempre antes de uma luta, tem uma encarada, né? Então, um lutador é colocado de frente para o outro, eles se encaram. E eu já vi histórias, depoimentos de lutadores que dizem que ali eles vencem a batalha. Simplesmente porque eles, olhando no olho do adversário, eles veem que o adversário não está na mesma energia que eles estão, ele percebe, consegue perceber o medo no olhar do adversário. Então, da mesma forma, você, quando você estiver diante de uma questão de matemática, você tem que ter uma mentalidade de que você é capaz. Você tem que ter uma mentalidade de que você vai conseguir superar aquela questão, de que você vai conseguir atingir 847 pontos em matemática no Enem. Repare que essa construção mental para você atingir 847 pontos em matemática no Enem é ponto a ponto, questão a questão. Então agora, quando você for estudar, mude essa mentalidade. Olhe para aquela questão e diga para você mesmo, eu vou conseguir resolver. E não o contrário. Porque você pode estar pensando assim, ah, mais uma questão de matemática, mais um sofrimento. E isso não vai te levar para frente. Isso vai fazer com que você trave.
Não é esse o ponto que você tem que pensar, tá? Agora, olha só. Quando eu estava no pré-vestibular, também me preparando para passar na prova do IME, eu tinha uma mentalidade sempre positiva. Eu nunca duvidei que eu iria conseguir. Essa mentalidade é que você tem que ter. Porque eu construí essa mentalidade de uma forma que sempre, ao longo de todo o processo, independente do que acontecia comigo, independente dos fatores externos, eu acreditava que eu sim era capaz, eu acreditava que eu sim iria conseguir, independente das minhas notas, das notas que eu tirava nos simulados, independentemente de toda a dificuldade que eu encontrava para resolver questões de matemática e da dificuldade que eu encontrava para entender todo aquele conjunto de regras, todo aquele conteúdo que era me passado, independentemente disso, eu sempre acreditei que eu ia ser aprovado. E você, independente de todos os fatores externos, você também tem que acreditar que você é capaz, que você vai conseguir atingir 847 pontos em matemática, né? Certo? Isso faz toda a diferença, é por aí que você tem que começar. Agora, olha só, eu vi também ao meu lado várias pessoas que não tinham essa mesma mentalidade que eu. Eu olhava para o lado e via pessoas que tinham dúvidas se eu conseguia passar ou não, tinham dúvidas se estavam fazendo a coisa certa, se aquele método ia funcionar para elas, tinham dúvidas se era importante ou não fazer simulado. O que aconteceu com essas pessoas? Muitas dessas pessoas estavam entre os melhores classificados daquele pré-vestibular. Muitas dessas pessoas tinham um domínio da teoria incrível, ou seja, sabia um monte de fórmulas memorizadas, tinha um monte de fórmulas memorizadas. Muitas dessas pessoas sabiam explicar com maestria a matemática, as ferramentas matemáticas, mas a maioria delas não conseguiu ser aprovada como eu fui aprovado. Ou seja, o jogo da mentalidade é muito importante. Então, mais uma vez eu vou falar para você, trabalhe isso para você conseguir atingir 847 pontos em matemática no Enem. Isso é de extrema relevância. E você tem que começar a fazer isso agora. Não deixe para depois, não protele, não postergue isso. É muito importante que você faça isso a partir de agora. Porque se você deixar isso de lado, você continuar fazendo as mesmas coisas que você está fazendo, não, vou continuar botando a mão na massa, fazendo aqui as minhas questões, ou estudando do jeito que eu estou estudando, sem trabalhar a sua mentalidade, é fatal. Pode ser fatal isso para você, porque no dia da prova lá do Enem, você simplesmente ter dificuldades muito grandes para solucionar questões, justamente por causa dessa sua mentalidade que não está adequada, tá? Então, não deixe isso para depois. Agora, uma coisa que eu queria falar com você é o seguinte. Tem gente que fala assim, mas eu sou realista, né? Eu gosto de ser uma pessoa realista. E existe realmente uma diferença entre você ser realista e você ter uma mentalidade ruim. O que é ser realista e por que isso é diferente de ter uma mentalidade ruim? Eu digo que você deve sim ser realista. Uma pessoa realista é uma pessoa que se baseia em fatos. Então, olha só. Uma coisa é você sair do seu simulado e você vê lá que não teve um resultado muito bom. Você não foi bem naquele simulado, você teve dificuldades, seu número de acertos foi muito abaixo do número de acertos necessários para você atingir 847 pontos em matemática no Enem. Então, isso são fatos. Você não pode confundir uma mentalidade ruim com o fato de você ser realista. Tá? É importante que você seja realista. Agora, você não pode deixar que aqueles fatos te joguem para baixo. Você tem que usar esses fatos como combustível. Por quê? Porque esses fatos eles vão te guiar, vão marcar no mapa onde você está. Você tem que ter a certeza onde você quer chegar e você tem que ter certeza de que você vai conseguir chegar lá, caso Deus permita. Agora, isso é uma coisa. Você não pode negar a realidade. E você tem que pegar isso e, por exemplo, você foi mal lá em questões, acertou 17 questões no simulado. Você poderia ficar lá para baixo, eu estou triste, não vou conseguir. E aí isso impactaria na sua preparação a partir dali, ou não. Você pode usar aquilo como combustível. Caraca, eu estou aqui, eu só estou acertando isso? Beleza, então maior vai ser a minha vitória. Vou ter mais história ainda para contar, porque eu saí de 17
e vou conseguir acertar 36, vou conseguir atingir 847 pontos em matemática no Enem. Essa tem que ser a sua mentalidade. De ir para frente, de independente de tudo que está ao seu lado, você ir para frente e acreditar de que você é capaz, de que é possível o que você está fazendo e que você vai conseguir. Isso faz toda a diferença. Então não confunda o que você está vendo com o que está acontecendo internamente a você. O que está acontecendo internamente contigo diz respeito à tua mentalidade. É isso que você tem que melhorar. E os fatos externos, eles servem como alertas para você. Servem como combustível para você, muitas vezes. Então trabalhe o seu interno para que você consiga atingir o seu resultado, o que você quer atingir, tá? Agora, o fato de você ser realista é, sem dúvida nenhuma, importante. Vá atrás de dados a respeito do seu mundo exterior, vá atrás de dados do que está acontecendo contigo mesmo. Em que situações você sente mais medo? Em que situações você sente mais desespero? Em que situações e que tipo de conteúdo da matemática você tem maior dificuldade, você não consegue abordar? Quais são os erros que você tem cometido ao resolver questões? Tudo isso faz parte da realidade, tudo isso faz parte dos fatos. Tudo isso é bom que você anote para trabalhar a sua mentalidade em cima disso. Por quê? Você não pode simplesmente negar. Ah, isso não está acontecendo, eu vou conseguir independentemente de tudo. Você vai conseguir. Mas aquilo ali são pontos importantes que você tem que trabalhar. São fatores que você tem que considerar para que você consiga atingir 847 pontos em matemática no Enem. Então, todos esses fatos você tem que levar em consideração na sua preparação. Não seja negligente com os fatos, mas não deixe que esses fatos te coloquem para baixo, a ponto de você não acreditar em si mesmo, a ponto de você ter a sua autoconfiança abalada, tá? Então, beleza, olha só. Agora, se você for uma pessoa que nega todos esses fatos, como eu já vi, e eu já fui uma pessoa assim, teve uma época da minha vida que eu negava os fatos que estavam ao meu redor. E a minha mentalidade continuava acreditando que eu ia conseguir e tal, mas eu negava. Eu não utilizava esses fatos como combustível, eu não usava esses fatos como elementos importantes para a minha preparação. O que aconteceu? Isso aí fez com que eu perdesse muito tempo. Lógico que a minha mentalidade era forte o suficiente e com o tempo eu consegui aprender. Mas sem levar esses fatos em consideração, fica muito mais difícil você atingir 847 pontos em matemática no Enem. Então, se você não levar, se você negligenciar isso, você fatalmente vai estar se afastando. Então, pela última vez, quero te dizer, não confunda o ser realista com ter uma mentalidade ruim. Ser realista é levar em consideração a realidade, é levar em consideração tudo que está acontecendo à sua volta. Mas ter uma mentalidade ruim é deixar com que o que está acontecendo à sua volta te empurre para baixo, te deixe uma pessoa sem esperança. Isso não pode acontecer. Certo? Tá. E onde é que eu vejo que as pessoas mais erram nesse aspecto de mentalidade ruim? É o seguinte, ó. Eu vejo o seguinte. Um erro que eu vejo muito importante é que as pessoas não dão valor nenhum a isso. E elas simplesmente vão levando, empurrando com a barriga. E olha só, o que é não dar importância a isso? É o seguinte, ó. Quando vem um pensamento ruim, quando vem algum ataque, quando vem algum desânimo muito forte, as pessoas acham que aquilo é normal. Elas não dão ênfase àquilo. E deixa eu te falar qual é o melhor momento para você combater esse desânimo, esse pensamento ruim. É no início. É assim que ele aparece. Porque se você não combater no início, ele vira uma bola de neve. E aí fica muito mais difícil de controlar. Quando ele vira uma bola de neve, como várias vezes já aconteceu comigo, como várias vezes já aconteceu com alguns alunos meus, isso faz com que você perca vários dias de preparação. Por quê? Porque o desânimo, sim, quando você se sente desanimado, quando você se sente para baixo, quando você se sente muito enfraquecido, você fica sem estudar. Você não consegue se concentrar nas questões. Isso faz com que você perca vários dias de preparação. Então, para você atingir 847 pontos em matemática no Enem, você precisa trabalhar isso. Você não pode cometer os mesmos erros que eu já cometi, os mesmos erros que vários alunos meus já cometeram. Certo? Então, beleza, olha só. Mas será que algum sentimento ruim meu, como medo,
como ansiedade, será que isso tem alguma coisa boa? Será que isso pode trazer alguma coisa positiva para mim? Deixa eu te falar. Sim. Isso faz parte também da realidade. Você analisar. O fato de você estar sentindo medo, isso faz parte da realidade. Você está sentindo medo. Sempre quando você tem qualquer tipo de sensação ou sentimento, aquilo ali, na verdade, está querendo te mostrar algo. Você tem que estar com a sua atenção em dia, você tem que estar atento para todos esses sentimentos ou sensações, para que você consiga perceber o que é aquilo, o que está te afligindo. O que está te afligindo? Por exemplo, no meu caso, quando eu estou com medo de uma determinada situação, por que aquilo é bom? Né? Existe um medo natural. Se ninguém tivesse medo de nada, olha só, deixa eu contar uma história para você. Existem pessoas que nascem, por exemplo, existem pessoas que nascem cegas, certo? Existem pessoas que nascem mudas. A gente tem 5 sentidos, pelo que a gente estuda aí, né, no colégio, a gente tem 5 sentidos. Existem pessoas, não sei se você sabe, que nascem sem o sentido do tato. Existem pessoas que nascem sem o sentido do tato. O que isso significa? Significa o seguinte, que quando elas se furam, quando elas se machucam, elas não sentem dor. E isso, por incrível que pareça, coloca em risco a vida delas a todo momento. Por quê? Porque pelo fato de elas não sentirem dor, elas não têm medo de se machucar. Então, a todo momento, elas correm um perigo muito sério de vida. Crianças que crescem com esse problema, elas se machucam, elas se fraturam com muito mais facilidade, porque elas não sentem dor. Então, elas pulam de lugares mais altos e acabam se machucando. Então, olha só, o medo, sim, é importante. O medo, ele está te indicando que você tem que se preocupar com algo. Então, se você está sentindo medo de alguma coisa, significa que você tem que ter uma preparação maior para lidar com aquele problema. Se você está se sentindo ansioso, significa que você está se preocupando demais com o futuro. Você está pegando coisas que podem ou não acontecer lá no futuro e trazendo para o tempo presente. Se isso está acontecendo com você, isso é um fator indicativo que você não está se preparando adequadamente para atingir 847 pontos em matemática no Enem. Então você tem que mudar um pouco a forma de você se preparar. Porque senão você não vai conseguir avançar, você não vai conseguir ter êxito, você não vai conseguir atingir 847 pontos em matemática. Só que todas essas emoções, elas têm que estar mantidas, têm que ser mantidas no nível aceitável, no nível que seja um combustível para você e não um ponto de travamento. Você não pode ficar travado por conta do medo, você não pode ficar travado por conta de ansiedade ou por conta do desespero que talvez você sinta ao fazer as questões de matemática no Enem. Então, cada um desses sentimentos, eles querem te passar uma mensagem. Esteja atento a cada uma dessas mensagens. Isso é ser realista. E o fato de você tratar todos esses sentimentos ou sensações de uma maneira adequada e acreditando que você vai atingir 847 pontos em matemática no Enem, é isso que é ter uma mentalidade boa, uma mentalidade que vai te fazer atingir 847 pontos, tá? Em relação a tudo isso, deixa eu te falar uma coisa que foi descoberta por cientistas há algum tempo atrás. Deixa eu te falar. Existe uma teoria na física que é sobre a dualidade da matéria. A matéria é tudo aquilo que você pode tocar. A grosso modo seria isso. Ou não, né? Porque pode ser uma matéria muito pequena. Mas toda matéria é aquilo que tem massa, tá? Teoricamente, é aquilo que pode ser pesado. Você coloca numa balança lá e vai dar o peso daquela... Não é o peso, né? A massa é diferente de peso. Mas, concluindo. Os cientistas acreditam que essa matéria, ela ora pode se comportar como partícula, ora pode se comportar como onda. Ora como partícula, ora como onda. Então, o que acontece? Fizeram uma experiência, então, com um elétron. E queria saber em que momento esse elétron passava a se comportar como partícula, deixava de se comportar como partícula e passava a se comportar como onda. E aí, que experiência que fizeram? Fizeram um canhão de elétrons, né? E do outro lado do canhão, eles iam dar um tiro de um elétron
e esse elétron ele teria que passar por um pequeno orifício, um pequeno buraco. E depois desse buraco, eles iam ver como esse elétron ia se comportar. Se ele estivesse se comportando como partícula, depois desse buraco ia aparecer um pontinho único do elétron na parede lá, ou no que eles colocaram depois, no anteparo, depois do furo, eles iam ver só um pontinho se o elétron se comportasse como partícula. Ou então, se ele se comportasse como onda, o que era esperado era ver várias franjas, né, de claro e escuro, como se fosse uma onda se dispersando ali depois daquele furo. O que aconteceu? Eles fizeram esse experimento e aí eles não estavam conseguindo muito bem entender, porque ora o elétron com as mesmas características, ora ele passava e se comportava como onda, e ora ele passava e se comportava como partícula. E eles começaram a observar que eles não estavam entendendo. E aí eles perceberam uma coisa muito interessante, que é o seguinte. Eles perceberam que quem estava influenciando o elétron se comportar como partícula ou como onda era exatamente o observador. Era a pessoa que estava fazendo o teste. Se a pessoa que estava fazendo o teste acreditasse que o elétron se comportaria como partícula, ele se comportava como partícula depois do orifício. Agora, se a pessoa que estava fazendo o teste acreditasse que o elétron se comportaria como onda, o elétron se comportava como onda depois do orifício, depois do obstáculo. Ele passava do furo e se comportava como onda. Então, dependia de como o observador acreditava. Por que eu estou te contando essa história? Porque para mostrar como o seu pensamento agora tem influência no que você vai fazer em coisas microscópicas. Tudo que a gente está observando agora tem componentes microscópicas que a gente não consegue perceber. E o nosso cérebro é capaz de influenciar isso. Então, um conjunto de influência que você pode, o que você pode fazer para melhorar todo o seu aspecto à sua volta, você tem que começar com a sua mentalidade positiva, acreditando de que realmente você vai ser capaz de mudar esse seu ambiente. Realmente você tem que acreditar que você vai conseguir atingir 847 pontos em matemática. E as coisas vão começar a se comportar para te levar até lá. Certo? Beleza. Agora olha só. Como é que você pode investir o tempo para melhorar a sua mentalidade? Qual a melhor forma de você investir o seu tempo e melhorar a sua mentalidade? Deixa eu te falar. A melhor forma que você tem que investir é... A primeira coisa que você tem que fazer é ficar em permanente vigilância. Como assim permanente vigilância? Olha só. A todo instante, nós estamos aqui pensando em coisas e do nada vem um pensamento que a gente não estava esperando. Esse pensamento, ele pode ser um pensamento bom, pode ser um pensamento ruim, mas a questão é que você tem que estar a todo momento vigilante com esses pensamentos. Você tem que olhar para esses pensamentos e você tem que perceber se esse pensamento vai te jogar para baixo ou não. Você tem que perceber se esse pensamento é um pensamento que vai te levar a atingir 847 pontos em matemática no Enem ou não. Então, como é que você faz isso? Quando vem um pensamento ruim para você, você não pode deixar isso barato. O que você tem que fazer? Você tem que substituir imediatamente esse pensamento ruim por um pensamento bom, por um pensamento positivo, por um pensamento que te leve, sim, a atingir 847 pontos em matemática no Enem. Por quê? Porque esses pensamentos que não são bons, eles vindo continuamente até você, sem nenhum tratamento, eles podem impactar, sim, na sua autoconfiança, te deixar para baixo. Esses pensamentos ruins vindo até você sem nenhum tratamento, eles podem fazer com que você fique travado em questões. Podem fazer com que você perceba que o seu nível de capacidade esteja muito abaixo do que realmente é. Então, exercícios mais simples que você já poderia estar resolvendo, você simplesmente não consegue resolver, você trava, simplesmente por causa de uma mentalidade ruim. Então, não deixe isso acontecer. Vigilância permanente. Esse é o primeiro passo que você tem que fazer. Você tem que estar a todo momento ligado para você não deixar que esses pensamentos ruins te joguem para baixo e te deixem mais afastado dos 847 pontos de matemática do Enem. Tá? Agora, uma outra coisa que você pode fazer para melhorar essa sua mentalidade, né? E fazer com que você passe a ter uma mentalidade vencedora e a ponto de atingir 847 pontos em matemática do Enem é o seguinte, é fazer autossugestões.
Era isso que eu fazia direto. Durante muito tempo eu fiz autossugestão durante toda a minha preparação para o vestibular. Como é que você faz autossugestão? É você falar várias vezes ao longo do dia uma frase que resuma o que você quer atingir. Então, olha só, você pode falar várias vezes ao longo do dia: eu vou atingir 847 pontos em matemática no Enem. Eu vou atingir 847 pontos em matemática no Enem. Você pode fazer isso várias vezes, repetidamente, ao longo do dia. E isso pode ser um antídoto também contra pensamentos ruins. Quando vier um pensamento ruim até você, substitua ele pela simples frase: eu vou conseguir atingir 847 pontos em matemática no Enem. Isso já vai fazer uma grande diferença. Agora, uma outra coisa que você pode fazer também é substituir pensamentos ruins por imagens que te levem aos 847. Você pode, por exemplo, se imaginar abrindo o Sisu e vendo lá a sua pontuação, 847 pontos em matemática no Enem. Faça isso antes de dormir e ao acordar. Você vai ver uma diferença absurda na sua preparação. Então, antes de dormir e ao acordar, é o momento onde o seu cérebro inconsciente está mais susceptível a ser sugestionado, está mais susceptível a ter algo impresso nele. Porque a maioria das coisas que a gente faz está sujeita ao cérebro inconsciente, ao nosso cérebro inconsciente. Existem coisas, por exemplo, você pode estudar durante um bom tempo um determinado conteúdo e não conseguir entender, e do nada vem uma luz e você consegue entender aquele conteúdo. Por que isso aconteceu? Porque em nível inconsciente o seu cérebro estava procurando uma solução. Ou até durante a prova, já aconteceu comigo isso. Durante uma prova eu vou fazendo uma determinada questão, eu olho para uma questão e eu não consigo ver. Eu não consigo ver como se faz aquela questão. E aí o que eu faço? Eu leio aquela questão toda, anoto tudo que tem que anotar, sublinho, vou para outras questões e do nada me vem uma solução. E eu vou ali e consigo resolver essa questão. Quem foi que estava trabalhando? Meu cérebro estava trabalhando, só que em nível inconsciente. Então, você pode impressionar o seu cérebro inconsciente dessa forma, fazendo autossugestões ao longo do dia e tendo imagens. Essa imagem do Sisu é muito forte, né? Você abrindo o Sisu, você vendo 847 pontos em matemática no Enem, você comemorando com seus familiares, com seus amigos, isso vai fazer toda a diferença para você atingir 847 pontos em matemática, certo? Agora, olha só, você talvez diga assim, tá bom, Marlos, você está falando de mentalidade e tal, mas quando eu estou diante de uma questão de matemática, o que acontece é que me bate o desespero. Eu fico desesperado, não consigo fazer, não sair do nada, não consigo sair do zero, não consigo escrever nada. Então vamos lá, primeiro, o que é desespero? Vamos lá. Desespero, segundo a definição que eu encontrei lá no Google, é o seguinte, ó, estado de profundo desânimo de uma pessoa que se sente incapaz de qualquer ação, desalento, ou então estado de consciência que julga uma situação sem saída, desesperança. Então deixa eu te falar uma coisa. Se você está sentindo desespero diante da questão, de uma questão durante a sua preparação, lembra do que eu te falei, que os seus sentimentos e as suas sensações, elas te dizem, elas querem te dizer algo. Elas querem, na verdade, te dizer que você tem que mudar o seu caminho para que você tenha mais eficiência. No caso do desespero, é isso que você tem que fazer. Tá? Se você está se sentindo desesperado, significa que você não se sente preparado o suficiente para conseguir superar uma determinada questão. O que você tem que fazer? Talvez você esteja pegando questões mais difíceis do que você deveria estar pegando. Talvez você precise de mais questões pré-treino, questões iniciais que vão te preparar antes de você conseguir atacar, antes de você começar a atacar as questões do Enem. Então você precisa disso. Uma outra coisa que pode acontecer, que você tem que, na verdade, perceber esses desesperos antes de chegar na prova do Enem. Porque se você ficar desesperado durante a prova do Enem, você vai ter muita dificuldade de atingir 847 pontos em matemática no Enem. Mas deixa eu te falar uma coisa. Eu já me senti desesperado no meio da prova. E mesmo assim, eu consegui reverter o quadro. Tá? Mas é lógico que se você sentir um desespero, você sentir esse desânimo muito profundo ao fazer as questões do Enem, ao fazer questões durante a preparação, isso vai te afastar demais dos 847. É importante que você tenha um estímulo para fazer questões. Como é que você consegue esse estímulo? Como é que você vai atrás desse estímulo? Primeiro passo
é você fazer questões mais fáceis, questões contextualizadas. Cuidado, todas as questões que você fizer durante toda a sua preparação tem que ser questões contextualizadas, porque a cada questão você já vai estar se preparando para atingir 847 pontos em matemática no Enem. Só que olha só, o fato da questão ser contextualizada não significa que essa questão é muito complexa ou muito difícil. Não, você só tem que pegar questões no seu nível, principalmente no início. Isso naturalmente vai fazer com que o seu desespero vá se dissolvendo. Esse é o objetivo, tá? Porque naturalmente você vai tendo ânimo, né? Muitas pessoas se desanimam por quê? Porque elas tentam uma coisa e não conseguem, tentam uma coisa e não conseguem. E muitas pessoas ficam muito animadas porque elas tentam uma coisa, conseguem, tentam uma coisa, conseguem. Eu quero que aconteça isso contigo em relação às questões de matemática. Você não é para você ficar desesperado. Pegue questões simples. E existem questões simples contextualizadas, sim. A minha filha, por exemplo, que tem 5 anos, ela consegue fazer questões contextualizadas. Só que tem que ser questões contextualizadas no nível dela. Eu posso contextualizar. Filha, pega ali para mim 5 balas. É um exemplo de algo que está acontecendo no mundo real, né? Que existem balas lá, onde ela vai poder, inclusive, tocar, e ela vai ter que simplesmente contar-se com balas, 5 balas. É um contexto que eu dei para ela, podia dar um contexto até mais elaborado, né? Filha, a gente tá, vamos separar balas aqui para você comer depois da janta, né? Nem bom fazer isso, né? Dar doce para criança, mas eu poderia falar isso para ela. E ela vai ali, separa 5 balas e conta e tal. Então, é uma questão contextualizada que uma criança de 5 anos consegue resolver. E você também é capaz de resolver várias questões contextualizadas. Você só tem que adequar, você só tem que encontrar questões contextualizadas de matemática que te levem aos 847 pontos em matemática no Enem. É isso que você tem que fazer, desde o primeiro dia de sua preparação. Você precisa de questões contextualizadas e de marcar o tempo em todas elas, tá? E se você tiver com uma mentalidade ruim, é lógico que isso vai te causar desespero. E esse desespero, é lógico, ele vai impactar na sua preparação. Então você não pode chegar nessa condição. E as origens desse desespero, eu já falei aqui quais são. É o quê? Você está pegando questões no nível muito acima do que você está. Ou então, você ainda está seguindo um modelo antiquado de estudo. Que modelo antiquado de estudo é esse? Durante 3 anos do seu ensino médio, o que você fez? Ficou vendo teoria, teoria, teoria. As pessoas queriam te convencer de que você ficar vendo um conjunto de regras de matemática, um conjunto de leis de matemática, decorando um monte de ferramentas de matemática, isso é o que faria você avançar na matemática. E não é bem assim, não é assim que funciona. Existe uma maneira muito mais eficiente de você avançar. Então, se você estiver estudando dessa maneira antiquada, tentando dominar um conjunto de regras para aí poder aplicar, aí sim poder aplicá-la num determinado exercício, sim, é possível que durante os exercícios você sinta esse desespero. Então, mude isso agora. Essa pode ser uma das origens. Ou seja, eu já te dei 2 origens principais. Exercícios muito difíceis para o nível que você está agora, primeiro ponto, ou então você ainda está se preparando com um conjunto de regras, por meio de teoria. Esses 2 pontos vão te afastar de qualquer maneira dos 847 pontos de matemática no Enem. Então não é assim que você tem que proceder, tá? Agora, se você você mesmo assim faz essas coisas, você já separa as questões e você percebe que o seu nível de desespero ainda está alto no meio das questões de matemática, como é que você pode controlar, como é que você pode amenizar esse desespero, esse nível de desespero? É simples. É assim, por meio da respiração. Eu já falei isso em alguns vídeos meus, mas o fato de você respirar não é simplesmente respirar como você respira naturalmente, não. Existe uma técnicas de respiração para que você consiga controlar esses seus níveis de emoção que estão aflorados ou níveis de desespero. O que você faz? Você pode simplesmente inspirar profundamente, manter o ar travado nos pulmões durante alguns segundos e depois expirar pela boca. Você faça isso algumas vezes. Por quê? O fato de você respirar dessa forma vai fazer com que você oxigene algumas partes do seu cérebro que não estavam sendo oxigenadas quando você estava respirando normalmente. Isso faz com que você pense com maior clareza.
Isso faz com que você encontre outras opções para um determinado problema. Então, passe a fazer isso. Então, olha só, se você estiver no meio de uma prova e você sente um desespero, você dá um branco em você, já aconteceu isso comigo numa prova. Me deu um branco total, eu não conseguia ler nada, ler mais nada. Eu tentava ler, não conseguia, até parecia que estava tudo branco. Eu tinha que ler e reler várias vezes, nem adiantava. Não estava absorvendo nada. O que acontece? Quando isso acontecer, procure respirar profundamente, como eu falei. Inspire, trave e expire lentamente. Inspire, trave o ar e expire lentamente. Isso já vai fazer com que você retorne ao seu centro, você retome o seu centro. E aí vai ficar mais fácil de você pensar claramente e resolver as questões. Tá? Isso é uma forma que eu te digo, né? Para você fazer, para você conseguir atingir os 847 pontos de matemática no Enem. Olha só, os 847 pontos de matemática no Enem eles são atingidos passo a passo na sua preparação. Não é atingido somente no dia da prova. Não é no dia da prova que você chega lá e faz 847. Não, isso é passo a passo, no seu dia, na sua preparação. Então, procure trabalhar a sua mentalidade para que você consiga manter esse nível de desespero lá embaixo. Você não fique mais desesperado diante das suas provas, nem desestimulado durante os seus estudos, tá? E as recomendações que eu te dou para que você consiga tudo isso que eu falei para você, consiga uma mentalidade boa, a ponto de atingir os 847 pontos em matemática no Enem. As recomendações que eu te dou são as seguintes: você fazer checar ponto a ponto o que está acontecendo com seus pensamentos, ficar vigilante o tempo todo, substituir esses pensamentos, seja por imagem, seja por palavras, né? Vou atingir 847 pontos em matemática no Enem. Essa simples substituição já faz uma diferença para a sua mentalidade. Mas não é só isso. Você também pode trabalhar imagens mentais. Você trabalhar essas imagens mentais antes de dormir e logo ao acordar. Isso você vai fortalecendo com isso a sua mentalidade. Você vai se tornando mais forte para você atingir os 847 pontos em matemática no Enem. E também as técnicas de respiração que eu já falei aqui, né? Com respiração, você consegue controlar as suas emoções. Então, olha só, a técnica de respiração você pode utilizar, inclusive, durante a sua preparação, não só na hora da prova. Então, você pode ter o hábito de praticar essa respiração mais profunda ao longo da sua preparação, no meio de uma questão, no meio de algum... Quando você vai entrar no novo conteúdo que para você anteriormente era difícil e você se preparava de uma maneira errada. Então você pode utilizar essas técnicas de respiração para que você mantenha suas emoções sob controle, tá? E você talvez possa estar pensando assim, né? Mas Marlos, olha só, o fato de uma pessoa ter medo de uma questão de matemática, isso te incomoda muito ouvir isso? Vou repetir uma coisa que eu já disse, né, ao longo dessa apresentação. O medo, ele tem que ser um combustível para você. Você tem que pegar esse medo, porque se você não tiver medo nenhum, você nem estuda. Você acha que não vai acontecer nada com você. Então, o medo na dose certa é importante para que você vá lá no dia da prova e atinja 847 pontos em matemática no Enem. Certo? Então, meu recado de hoje foi esse. Espero ter te ajudado. Eu espero que você entenda a importância da mentalidade para você atingir 847 pontos em matemática no Enem. É de extrema importância que você entenda isso. E a mentalidade, ela é responsável por aprovar pessoas e reprovar pessoas. Então, dê muita importância a isso. Começa a fazer essas autossugestões diárias. Começa a fazer substituições de pensamentos ruins a partir de agora. A partir de agora, não deixe para depois isso. Crie uma imagem mental, a imagem de você se vendo lá, abrindo o SISU e vendo 847 pontos em matemática no Enem. E é isso. Caso você tenha alguma dúvida, algum comentário, você pode escrever aqui embaixo. Vai ser um prazer eu poder te ajudar da melhor maneira possível. Meu objetivo aqui é fazer com que você atinja 847 pontos em matemática no Enem e pode contar comigo em relação a isso. Então, um grande abraço a todos aí e a gente se vê no próximo vídeo.